Esse é o primeiro vídeo que eu gravo depois de muitos anos aqui pro meu canal do YouTube. E assim, ele surgiu num momento, não o vídeo, mas a ideia do vídeo depois de um acesso de raiva que eu tive. E assim, eu vou tentar ser muito breve porque eu quero passar para vocês o prompt no ChatGPT que eu usei para me ajudar a desenvolver e conseguir mudar o meu estado. Eu posso dizer um estado mental, emocional, eu não sei, porque eu também odeio vídeo que enrola, mas eu preciso contextualizar como isso aconteceu para que vocês consigam notar um caminho, digamos assim. Eu sou uma pessoa que eu sempre estudei muito. E desde que a internet começou a se desenvolver na era de criação de conteúdo, eu sempre fui muito fã disso, sempre gostei. Intuitivamente eu sempre estava nesse meio. E durante a pandemia eu gravei muito conteúdo, eu fiz muita coisa, eu fiz muito movimento. Porém, depois de um tempo, eu acabei estagnando. E o motivo, gente, é simplesmente uma área do vitimismo. O que aconteceu? Eu comecei a me especializar em social media, fiz vários cursos, estudei muito. E por conta disso eu pensei, então eu não preciso mais aparecer, eu posso fazer outras pessoas aparecerem. Só que eu comecei esse negócio com aquele medo de aparecer. Eu não quero mais aparecer. Porque eu comecei, de certa forma, a criar um tipo de vergonha em me expor. Então eu pensei assim, para eu não me expor, eu posso expor outras pessoas. Só que assim, tudo que a gente começa tentando esconder algo dentro da gente, vai acabar gerando um desequilíbrio e não vai vir os resultados que você espera, porque você está vibrando na vergonha. Você está vibrando, não, quero me esconder. E o que aconteceu? Eu acabei me conectando apenas com pessoas que também não queriam se expor. Elas queriam o meu trabalho, mas elas não queriam se expor. E esse vídeo não é falando se elas estão certas ou erradas, porque eu entendo que cada um tem seus motivos e eu não julgo ninguém. A questão aqui é que eu aprendi a olhar para mim mesma. Então, por eu tentar fugir da minha exposição, eu me conectei com pessoas que também tentavam fugir da exposição delas. Então, eu como social media, como profissional, eu trabalhei muito, eu estudei, eu entreguei os conteúdos e infelizmente eu me conectei com pessoas que elas não estavam tão dedicadas quanto eu pensei que estivessem em se expor, só que eu precisava que elas aparecessem para que o meu trabalho também funcionasse. E não foi o que aconteceu. E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui ficando frustrada comigo mesma, porque eu pensei que o problema fosse eu. E na verdade, no fundo era. Mas eu pensei que o problema fossem as minhas estratégias, os conteúdos que eu estava escrevendo, os meus direcionamentos, e eu comecei a criar em mim uma falsa ilusão de que eu era ruim, de que eu era péssima, de que eu não era uma profissional boa o suficiente. E aí, isso se estendeu para uma outra área, porque como a minha autoestima profissional desceu, eu achei que eu não era boa o suficiente, eu não ia atrás de clientes, de outros clientes, porque eu pensava assim, se eu ainda não fiz funcionar com esses, como eu vou chegar para alguém e dizer, olha, eu posso fazer funcionar com você? Eu pensei, eu não quero ser uma mentira. Eu não tenho cara de chegar para alguém e falar, olha, eu posso fazer você chegar nesse resultado se eu ainda não cheguei lá. Então você pode ver que uma coisa se conecta com a outra. Por eu estar vibrando na vergonha, eu me conectava com pessoas que estavam na mesma vibração, o meu trabalho não desenvolvia, não rendia, isso automaticamente me gerou uma baixa autoestima profissional. E por ter uma baixa autoestima profissional, eu não me sentia confiante o suficiente para ir atrás de outros clientes que talvez fossem fazer a parte deles, fossem fazer acontecer. Então, a minha vida financeira e profissional, ela simplesmente estagnou e eu fiquei completamente perdida. Eu fiquei sem senso de propósito, eu já não sabia mais o que eu gostava, já não sabia mais o que era boa, já comecei a pensar que eu era ruim em tudo. Sempre que eu tentei gravar alguma coisa, tentei fazer algum conteúdo meu, eu já fazia com vergonha. Eu já fazia pensando, ai meu Deus, se fulano ver, sabe, vai me dar vergonha. Ai, eu tenho certeza que aquela pessoa lá vai ver, vai falar alguma coisa, ou vai pensar alguma coisa sobre mim. Então, tudo que eu fazia era vibrando na vergonha, e automaticamente nada fluía. Porque uma pessoa que ela vibra na vergonha, ela se esconde. Então, inconscientemente, ela vai sempre se fechar. Então, o subconsciente dessa pessoa vai sempre conectar ela com pessoas que confirmem aquilo que ela já está sentindo. Eu não quero me expor, então eu vou acabar me conectando com pessoas que não se expõem. Isso só vai confirmar medos, fantasmas da nossa mente que estão ali só para estagnar a nossa vida. E na verdade é a gente que cria.
É independente do que os outros falam, é independente do que os outros façam na nossa vida, nós criamos esses fantasmas e quanto mais a gente alimenta eles, mais eles aparecem na nossa vida. E como aconteceu esse excesso de raiva? Bom, eu tô grávida já de 4 meses e assim, eu preciso que a minha vida aconteça. Eu preciso que a minha vida ande porque eu vou ter uma filha para sustentar. E, atualmente, eu não tenho a menor condição disso. Então eu preciso encontrar um jeito, se não por mim, pela minha filha. Só que as coisas são tão profundas que quanto mais você busca desenvolver, mais você consegue perceber que, na verdade, tudo é sobre você. Nada é sobre o outro. Semana passada aconteceu uma coisa que me deixou muito incomodada e me levou num estado de raiva. E eu, novamente, eu não culpo ninguém, nenhuma situação. Eu acredito que tudo isso aconteceu para que eu pudesse acordar, para que eu pudesse despertar para o melhor de mim mesma. Então, assim, eu preciso tomar decisões, eu preciso fazer coisas que me tragam dinheiro. Eu vou ser bem franca com vocês, eu preciso disso, assim como eu acredito que todo mundo. Só que eu estava ainda esperando das outras pessoas que elas fizessem a parte delas. Eu ainda estava esperando, eu ainda estava terceirizando a minha responsabilidade. É exatamente sobre isso o vídeo. Eu estava terceirizando a minha responsabilidade. Só que não estava rolando. Então eu comecei a pensar em todas as coisas que eu precisava conseguir, que eu precisava comprar, que eu precisava dar um jeito, resolver. E eu pensei, nossa, ninguém tá me ajudando. De início, eu apontei o dedo, né? Muito fácil. Só que depois, a minha própria consciência foi refletindo sobre isso. E eu comecei a pensar, tá, ninguém tá me ajudando. Todas as pessoas à minha volta que estão envolvidas nesse processo profissional, todas elas precisam da minha ajuda, precisam que eu faça coisas, mas elas não fazem a parte delas. Ok, beleza. E qual que é a minha parcela de responsabilidade sobre isso? Eu pensei assim, por que eu estou me conectando só com pessoas assim? Se no mundo existe tanta gente idealizadora, tanta gente que faz, que executa, por que eu só me conecto com pessoas assim? Pessoas que vai, não vai, fala, não faz. Por que eu me conecto com isso? E aí eu comecei a trazer responsabilidade para mim. Eu pensei, opa, tem alguma coisa errada? Porque nada nesse mundo é à toa. Então eu comecei a pensar, por que eu me conecto com essas pessoas? Por que eu não estou me conectando com pessoas que fazem, com pessoas que têm resultado, com pessoas que executam? Por quê? E aí eu comecei a trazer responsabilidade para mim. E eu comecei a perceber que eu estava no vitimismo, eu estava na vitimização. Porque a maioria dos meus pensamentos era, eu não consigo, eu não posso, é tão difícil, não sou boa o suficiente, eu vou deixar que fulano faça para mim, eu vou colocar fulano no lugar que eu não quero ocupar e que eu sei que eu preciso ocupar. E isso nada, gente, o vitimismo assim, ó, ele é a pior coisa que pode existir na vida. Ele vai destruir a sua carreira, ele vai destruir a sua família, ele vai destruir a sua saúde, ele vai destruir a sua saúde emocional, assim, tudo, tudo. Porque quando a gente tá no vitimismo, a gente sempre vai culpar o outro, a gente sempre vai culpar o externo, as coisas que as outras pessoas fizeram, o tempo, o barulho, porque eu não tenho o suficiente. Eu sempre encontrava um motivo para deixar para depois. Além de não querer aparecer, colocar os outros no meu lugar, eu ainda tinha outros motivos. Eu tinha um nível de consciência, eu meio que sabia que eu estava fazendo aquilo, só que eu não queria aceitar. Então, quando eu não estava culpando outras pessoas, eu estava culpando as coisas. Eu pensava assim, é que eu não tenho um cenário bonito para eu gravar. É porque aqui onde eu moro tem muito barulho. É porque eu ainda não tenho tripé. É porque eu ainda não tenho aquela luz do TikTok Shop. Eu ainda não tenho aquela luz da Shopee. Eu ainda não tenho um microfone. Eu ainda não tenho. E aí eu ficava toda vez na falta. Eu não tenho, eu não tenho. Eu não sou corajosa, eu não sou boa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Quando na verdade não precisa de nada. O que te impede agora de pegar o teu celular e gravar um vídeo? Não impede. Uma frase que eu li uma vez no Pinterest, que é o seguinte: primeiro você faz, depois você faz melhor. Ou seja, as primeiras vezes não vão ficar boas. Não vão. É muito provável que daqui a um tempo eu olhe para esse vídeo e eu sinto orgulho, sim, de ter começado, mas eu posso pensar, nossa, você podia ter feito melhor. O áudio não tá tão legal. Mas ainda assim eu vou ter orgulho de ter começado, de ter tido coragem, porque o fato de eu ter começado e ter tido coragem
é o que vai me fazer viver a realidade que eu quero lá na frente. E aí depois eu faço melhor. Primeiro eu preciso começar, porque senão sempre vai faltar alguma coisa, porque a gente se compara com outras pessoas. A gente se compara com pessoas que têm microfone profissional, luz profissional, o cenário ideal. E eu vou te dizer, pode ser que você tenha tudo isso e você ainda não consegue gravar os vídeos que você quer gravar. Ou pode ser que você tenha inúmeras formações, pode ser que você tenha se formado em muitos cursos, até mesmo faculdade, pode ser que você seja concurseiro, sei lá. E ainda assim, parece que falta algo. Nunca é o suficiente, sempre você precisa saber mais, você precisa ter mais para ser perfeito. E eu vou te dizer que isso é uma mentira. Eu vou te dizer que, na verdade, você só tá com medo de decepcionar a si mesmo. Você tá com medo de não atingir a régua de excelência que você colocou para você mesmo. Eu sei porque é isso o que eu penso sobre mim. E eu descobri isso através do prompt que eu elaborei no ChatGPT e eu vou disponibilizar para vocês. É muito simples. Uma das coisas que eu percebi através desse prompt é que eu não tinha medo de decepcionar os outros, eu tinha medo de decepcionar a mim mesma. Eu tinha medo de olhar para o que eu fiz e falar, cara, isso não tá à minha altura. Eu sei que eu posso fazer melhor. E aí, no intuito de fazer algo perfeito, algo do mundo ideal, eu preferia não fazer. Só que a gente nunca vai alcançar o mundo ideal no início. Nunca. Você não aprende a tocar violão e na primeira vez você é muito bom. Você não aprende a cozinhar e na primeira vez todas as suas comidas são maravilhosas. Gente, quando eu aprendi a cozinhar, até 2 anos eu salgava comida demais. O Gabriel, meu marido, quase morria. Ele precisava estar sempre tomando água porque eu colocava muito sal na comida. 2 anos. Hoje eu aprendi a dosar o sal na comida. Então, assim, tudo é um processo. E se você parar para notar, a parte divertida de tudo mesmo é você ir conquistando. Uma vez eu estava conversando com meu pai e ele me falou algo que eu nunca vou esquecer. Isso foi bem recente, inclusive. Eu falei pra ele, nossa, bem que eu queria ter tantos mil na minha conta pra deixar a minha casa 100% pronta, perfeita, reformada. E daí ele disse, tá, mas como assim? Eu disse, porque daí estaria tudo pronto, não precisaria fazer mais nada na casa. Olha, né, tantas coisas que estão faltando, olha, olhando pra falta de novo. E ele olhou pra mim e ele disse assim, tá, mas tu já percebeu que na verdade a graça é você ir conquistando? A graça da coisa é você ir conquistando, porque daí você conquista uma coisa de cada vez. E toda vez que você conquista uma coisa, é uma alegria a mais. Agora, se você conquista tudo de uma vez, você só tem uma alegria. E você acostuma. Agora, se você conquista uma coisa de cada vez, toda conquista é uma nova alegria. Toda conquista é uma expectativa grande. Então, assim, eu não vou criar expectativas nesse vídeo de que tenha feito muita diferença pra você, porque, na verdade, honestamente, o intuito é fazer diferença pra mim. De verdade, porque eu preciso começar. Eu preciso iniciar. Eu preciso saber que eu vou começar e que eu vou continuar. E eu estou me desafiando, eu estou vencendo a vergonha. E se eu posso, por último, indicar uma coisa pra vocês, é esse livro aqui. Gente, esse livro aqui, ele muda vidas. Muda vidas. Eu vou falar sobre ele em vários vídeos. Podem ficar tranquilos. É O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Eu, particularmente, prefiro ouvir em audiobook enquanto eu limpo a casa, lavo roupa, porque eu consigo absorver melhor. Mas a forma que você for absorver ele, tanto faz. Escolhe a forma que você prefere. Eu vou deixar o link dele também aqui embaixo e vou deixar o prompt do ChatGPT. Como que você faz esse prompt? E, gente, sinceramente, eu chorei quando eu li o resultado do meu, porque era como se eu estivesse me olhando no espelho sem um véu. É como se antes tivesse um véu nos meus olhos e tivesse tudo confuso e eu não conseguisse entender o que estava acontecendo e no que eu estava errando. Então, eu precisava entender quais eram os meus gatilhos, eu precisava entender o que estava me fazendo parar para que eu pudesse contornar esses gatilhos e continuar com os meus projetos. E assim, eu vou deixar aqui no link o prompt, é só vocês copiarem e colarem no ChatGPT, gente, é muito simples. Aqui, antes de vocês enviarem para ele trazer as respostas, vocês precisam se atentar, eu tô com o meu notebook aqui, por isso que eu tô olhando para baixo, a responder as respostas. Então, o que eu sugiro? Você copia esse prompt,
Você cola no seu bloco de notas ou na conversa com você mesmo do WhatsApp, tanto faz, e você vai nas perguntas e você coloca a sua resposta embaixo de cada pergunta. E aí você copia de novo e cola no chat GPT, que ele vai te trazer as respostas. E assim, gente, é surreal. Surreal, foi o que me trouxe clareza. E depois daquele acesso de raiva que eu percebi que, na verdade, tudo era responsabilidade minha e eu estava sendo vítima, eu comecei a agir, porque eu percebi que era a única coisa que eu tinha para fazer para mudar a minha realidade, se não por mim, pela minha filha.